Então, eu vou me dirigir à nossa câmera aqui primeiro para agradecer a nossa palestrante, Ana Caroline Dizulinski. É assim Isso. que se Maravilha. Zulinski. Nossa companheira de IF, né, do IF do Rio Grande do Sul, doutoranda em Engenharia de Produção e mestra em Engenharia de Produção, sendo professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Caxias do Sul. Correto? Isso mesmo. Agradeço imensamente a presença da mestra Ana Caroline aqui na nossa palestra, tratando a respeito de desenvolvimento de produto. Agradeço também a presença de todos os alunos, né, tanto de ensaios mecânicos, quanto das disciplinas de elementos de máquina, se eu não estou enganado, se estiver errado, por favor, me corrijam, e desenho auxiliado por computador. Também agradeço a presença da professora Tamires, que está também acompanhando a nossa palestra, e a todos os que venham acompanhar a nossa palestra online. Já estou vendo o professor Pedro, o professor Vladimir, entre outras pessoas aqui na nossa palestra de desenvolvimento de produto, que está sendo trazendo para vocês através de um projeto chamado Hotel de Projetos, onde nós trazemos cursos, palestras voltados para o desenvolvimento do empreendedorismo, da ideia empreendedora da nossa região, sendo que, dentro em breve, nós estaremos abrindo a nosso núcleo incubador de empresas aqui em Itapetininga. Dito isso, quero agradecer novamente a Ana, passar a palavra para ti e a palestra é tua, Ana. Muito obrigado pela presença, fique à vontade. Eu que agradeço, Bruno, pelo convite. Eu vou estar colocando a apresentação na tela, então, e aí a gente já dá início. Bom, então, primeiramente, né, boa noite a todos que estão acompanhando essa palestra, né? Como o professor Bruno já me apresentou, sou professora Ana Caroline. Atualmente eu sou docente no Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, né, no campus Caxias. Tendo em vista, né, o público que está acompanhando a palestra e também a quem se destina, né, a palestra e o hotel de projetos, eu gosto sempre de fazer uma apresentação sobre a minha carreira profissional, sobre a minha área de atuação e principalmente a área de pesquisa, porque hoje, em especial, eu tenho um público que está acompanhando, né, essa palestra, que é um público, vamos dizer assim, que é mais técnico, né? Pessoal mais da áreas aí, pelo que eu percebi, áreas de engenharia mecânica, pessoal de materiais, né? E eu sei que geralmente quando a gente vai tratar dessa questão de empreendedorismo, desenvolvimento de novos negócios, né? A gente tem aí um certo paradigma em relação ao que a gente vai ter de desenvolvimento e da questão técnica, né, relacionado a um produto ou a proposta de um produto, onde eu quero trazer esse produto para o mercado, onde eu quero trazer uma inovação para o mercado, e a questão da gestão do negócio, né? Então, por que eu gosto de trazer, né, de falar um pouco sobre a minha experiência e sobre a minha formação? Porque, de certa maneira, eu acabo juntando muito bem essas duas áreas, tá? Como o professor já comentou, né, hoje eu sou professora do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul. Para, né, quem não conhece, Caxias do Sul, ela fica na Serra Gaúcha, é a segunda maior cidade aqui do Rio Grande do Sul, e nós temos um dos maiores polos metal mecânico, né, do país aqui na região. Então, a nossa cidade aqui, né, Caxias, de uma maneira geral, a região de Caxias, ela é uma cidade que tem o setor metal mecânico, ele gira de uma maneira muito forte aqui, então todas as áreas relacionadas ao segmento, elas acabam tendo um desenvolvimento bem significativo, tá?
Também, do dia 4 de abril, para ser mais exata, até agora, eu assumi a coordenação dos habitats de inovação aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? A coordenação aí vinculada à reitoria. Então, aqui, né, no estado do Rio Grande do Sul, a gente está nesse desenvolvimento muito parecido com o que está sendo feito aí, né? Dessas ações de inovação e dessas ações de empreendedorismo, né? Então, esses habitats de inovação, eles trazem, eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente na palestra, mas a gente trabalha basicamente aí com o desenvolvimento das incubadoras, né? A gente tem aí vários editais de projetos de pesquisa, né, que são desenvolvidos e têm relação com isso. E temos também os ambientes maker, né? Então a gente tem Fab Lab, tem os laboratórios aí vinculados a essa cultura maker, tudo isso sempre priorizando o ambiente de inovação da região, né? Que eu vejo que é um foco também do que está sendo feito aí no campus de vocês, tá? Estou concluindo, se tudo der certo, até o final do mês que vem eu vou defender o meu doutorado, né? Tanto o doutorado quanto o mestrado eu fiz aí em engenharia de produção, com um foco, né? A minha área de pesquisa, desde lá do mestrado, sempre foi desenvolvimento de produto e processo de manufatura, né? E aí entra o que eu diria que é o diferencial, né? Que é a minha junção aí dessa questão da gestão, do desenvolvimento de produto, de novos negócios, de empreendedorismo, com a parte técnica, porque eu tenho formação em tecnologia e em processos de fabricação mecânica, né? Então, por eu ter também essa formação, quando eu entrei no mestrado, né, eu tive aí a felicidade de ter uma orientação de um professor que é engenheiro mecânico, né? Então, a gente, desde o princípio, a gente sempre quis unir as duas coisas, né? Os conceitos e os estudos de desenvolvimento de produto e de processo de manufatura do ponto de vista da gestão industrial, vinculado aos aspectos técnicos que a gente tem nesse desenvolvimento, tá? Tive antes disso, né? Eu tive uma experiência na prática industrial com desenvolvimento de produto e processo, né? Trabalhei aí em uma fundição e também atuei um pouquinho durante um tempo com desenvolvimento de produtos no segmento de ferramentas elétricas, né? E aí foi uma experiência que eu tive dentro de uma empresa multinacional e eu pude ter aí uma visão um pouquinho diferente de como que acontece esse processo, tá? Vocês devem ter percebido, né, apesar de eu falar que eu sou aqui do Instituto do Rio Grande do Sul, aqui da cidade, da região da Serra Gaúcha, que eu não sou gaúcha, tá? Eu estou morando aqui em decorrência do trabalho do Instituto, mas eu sou paranaense, sou da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, então toda a minha formação, toda a minha carreira, experiência profissional, eu desenvolvi isso lá na minha cidade, no Paraná, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá? Então, como vocês podem perceber, né, essa minha formação, essa experiência que eu tive no decorrer, ela acaba favorecendo muito para que eu possa vir hoje aqui em uma palestra para vocês, trazer um pouquinho essa discussão e para que a gente possa ver o desenvolvimento de produto não de maneira separada ou desintegrada do que seria a ideia do empreendedorismo e inovação, né? Mas trabalhando isso de uma maneira mesclada, né? Porque eu acho que aí sim faz muito mais sentido para a gente conseguir colocar em prática tudo isso. E, inclusive, né, eu gosto de ressaltar que sempre que eu penso em trazer esse tipo de conteúdo, de falar esse tipo de conteúdo para esse público em específico, né, eu sempre tento ser o mais prática possível, tá? Então, tudo que eu vou estar falando aqui, eu não vou ficar me atentando tanto aos aspectos teóricos e conceituais, né, que a gente vê tanto, mas sim do como que isso faz sentido na hora que a gente está desenvolvendo algo na prática,
né? Porque eu acho que é isso que realmente faz diferença quando a gente fala nesses projetos de inovação, em você ter um produto que efetivamente vai chegar no mercado, tá? E aí, antes da gente falar necessariamente esses aspectos mais direcionados para essa relação de colocar isso efetivamente em prática, né? A gente tem que ter também uma atenção em relação a um fluxo que eu chamo de fluxo básico entre você querer executar algo, entre você ter uma ideia sobre fazer alguma coisa e você efetivamente colocar isso em prática, né? Então, é o fluxo básico entre o querer e o fazer. E aí eu lanço para vocês pensarem, né, 3 questões que fundamentam o que eu vou estar falando daqui para frente na palestra, tá? O que difere a invenção da inovação, né? O que é uma invenção e o que é uma inovação? O que difere um inventor de uma pessoa, né, ou de um profissional que é considerado inovador, né? E nesse mesmo sentido, por que muitas ideias, a gente vê tantas ideias boas que muitas vezes não saem do papel? A gente não vê isso acontecer na prática, né? Então, essas 3 perguntas, na verdade, elas vão centralizar e elas vão ter o mesmo foco de discussão. Do conceito, né? A gente fala ali que a inovação é quando você tem uma ideia e essa tua ideia que traz um conceito novo, você consegue lançar isso no mercado, né? E você consegue ter uma aplicação mais direta dessa ideia que você teve. A invenção, ela pode virar uma inovação, desde que você tenha esse cuidado da aplicação da tua invenção, né? Desde que você consiga colocar isso no mercado, né? E aí vem essa questão do inventor e da pessoa que é inovadora, né? A pessoa que é inovadora, muitas vezes, ela até não tem o mesmo senso de invenção, né? De trazer algo diferente, de trazer uma ideia diferente, mas ela consegue pegar algum aspecto e levar até um mercado consumidor e colocar isso em prática, tá? Então, quando você tem uma pessoa que ela é inovadora, ela não vê apenas o conceito técnico, né? Ela não vê apenas o produto diferenciado, ela não vê apenas aquela aplicação diferente, né? A pessoa que é inovadora, ela vê tudo aquilo chegando em um mercado potencial, direcionando isso para quem tem interesse, ou melhor ainda, para quem tem a necessidade de ter aquilo que você está desenvolvendo, né? E aí vem o aspecto do porquê que muitas ideias surgem e elas acabam não saindo do papel, né? Ou aquilo ali fica centralizado somente em algumas pessoas, né? E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente tem um potencial de desenvolvimento de inovação e de tecnologia, a parte técnica, muito boa, ou às vezes não vinculem essa noção de inovação e de tecnologia apenas a um conhecimento teórico ou a uma formação, porque, como a gente sabe, existem muitos inventores por aí que não têm, né, não tiveram uma graduação ou não tiveram esse estudo conceitual, né, de academia que nós temos, né, mas são pessoas que conseguem ver ali um problema e a solução daquele problema ser um desenvolvimento de um produto, uma tecnologia, sim, né, que ele acaba trazendo. A diferença de você ter essa ideia e de você tirar essa ideia da caixinha, que é a imagenzinha que está ali, e fazer com que isso chegue a várias pessoas, né, depende justamente da gente entender tudo aquilo que está relacionado ao desenvolvimento de um produto e de um processo inovador, né? Está relacionado a gente entender todo o contexto e não apenas ter um foco único e exclusivo na questão técnica, na questão
do design de um projeto, de um produto, do que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, tá? Então, a gente tem que entender a relação dessas duas coisas para a gente deixar de ser apenas inventores, o que é muito bom, né? Eu não estou aqui em nenhum momento muito longe de mim falar aqui que um inventor não tem a mesma importância que uma pessoa inovadora, né? Mas que se a gente tem ideias boas, que elas cheguem no mercado, né? Que isso resolva o problema, que isso solucione as dores de um mercado que provavelmente está precisando disso que você está propondo, tá? E aí vem, né, aí são algumas frases que eu escuto, né, de maneira bem constante, inclusive quando eu estou discutindo, né, principalmente com pessoas que têm, né, sempre ideia ali de fazer alguma coisa, mas constantemente estão buscando as maneiras de como colocar essa ideia aí dentro do novo negócio, né? Nossa, eu já havia pensado nisso, mas ele que foi lá e fez. Né? Quantas vezes a gente não escuta ou nós mesmos não pensamos, né? Puxa vida, mas eu já tinha pensado em algo parecido com isso. Né? Por que, que eu não fui lá e não fiz? Né? Ou ainda, eu tenho uma ideia muito boa, mas eu não sei como ganhar dinheiro com isso. Né? Eu escuto isso assim. Acho que é uma das frases que eu mais escuto das pessoas que chegam até nós como instituição, né? No Instituto Federal. Tem muita ideia boa que chega, assim, as pessoas falam para mim, eu sei que a minha ideia ela pode virar uma inovação, eu sei que a minha ideia ela vai dar certo, eu tenho certeza que se eu colocar isso no mercado eu vou ter sucesso, só que eu não sei como operacionalizar isso. Né? Eu não consigo enxergar como que eu vou fazer isso. Eu tenho aqui um projeto, eu tenho um desenho aqui, mas como que eu vou sair desse desenho, de todo esse estudo que eu fiz, como que eu vou levar isso ao mercado? Como que eu vou fabricar isso? Né? Então, tem todo esse questionamento e mais de 90% das vezes isso recai a essa questão financeira, né? Poxa, eu quero poder ganhar dinheiro com isso, mas eu não sei, eu não consigo ver o horizonte para eu conseguir fazer isso. Ou ainda, né, eu sei muito sobre o meu produto, mas eu não entendo nada sobre o mercado. E aí até eu gosto eu sempre vou trabalhar muitos exemplos para vocês, porque eu tenho certeza que sempre algum desses exemplos ali vocês vão se enxergar quando eu falo sobre eles. Eu tenho um aluno, né, é um aluno meu, eu estou orientando o TCC desse meu aluno, ele é um aluno de engenharia de produção, só que ele tem aí uma experiência já de muitos anos atuando dentro do segmento de máquinas, né? Então ele trabalha com máquinas e ele é um inventor, né? Ele há muito tempo ele trabalhou em empresas diferentes e sempre ele tem trabalhado com propostas de máquinas e alguns equipamentos de uso industrial, onde o projeto disso é ele mesmo que faz, né? Então, as empresas vão até ele, falam o problema que elas têm, né? O que elas precisam, ele cria um projeto para essas empresas, a empresa vai lá, aprova o projeto, ele faz o desenho, ele não tem formação, tá? Ele não teve formação prévia, ele está agora concluindo engenharia de produção, mesmo assim, ele entende de desenho técnico, né? Ele foi atrás aí e foi desenvolvendo essas habilidades. E ele atende essas empresas trazendo esses projetos exclusivos, né? Que ele faz para cada empresa. E aí a empresa vai ali, sugere algumas alterações, ele vai, faz o projeto e aí ele corre atrás para produzir isso, né? Então, ele atuou em algumas empresas que tinham o processo de fabricação, então ele só montava a proposta do equipamento. E atualmente, agora, ele está sozinho, ele não está em empresa nenhuma, mas ele continua sendo um inventor, né? Então, ele tem contato, aqui a região, né, tem muitas empresas, então ele tem um campo muito grande de empresas que está sempre procurando ele, e ele continua fazendo isso, ele faz o projeto,
Aí, geralmente, essas empresas já indicam para ele quem que pode fazer a manufatura do projeto. Ele vai, realiza e faz a entrega do projeto, acompanha, enfim, né? E aí ele veio até mim, ele quer fazer o trabalho de conclusão de curso dele em desenvolvimento de produto. E o que ele falou para mim foi o seguinte: eu faço alguns equipamentos que eu estou vendendo para um mercado que eu vejo que não tem nada aqui no Brasil que faz isso que eu estou fazendo, né? E aí isso já me acendeu uma lanterninha ali, né? Uma lâmpadazinha. E aí ele falou para mim, o meu interesse com o TCC, eu quero só mapear como que eu, como projetista, qual que é a sequência que eu uso para desenvolver esse tipo de produto, e eu quero criar um modelo que fale sobre isso. E beleza, isso foi um encontro que eu tive com ele de orientação do TCC. Ele me contou, ele me falou um pouco o que era o produto, como que ele fazia esse atendimento, enfim, me deu algumas características. E depois que ele foi embora, eu fiquei com aquela lâmpadazinha acesa e eu fiquei pensando, mas por que que ele não aproveita esse momento do TCC para desenvolver melhor a ideia de negócio, né? O que eu senti e o que eu vejo que é recorrente, né? Não é só esse caso desse aluno, mas isso acontece muito, principalmente com pessoas da nossa área, né? Dessa área técnica. Acontece sempre assim. Bom, eu estou desenvolvendo esse projeto, eu tenho clientes, então ele tem os clientes dele, sempre tem quem me procura. Eu vi ali que ninguém mais faz nada relacionado a isso, é bom para mim, porque aqui na região onde eu estou, então, eu domino isso, sou eu que faço, eu que entrego. Só que não tem uma visão maior, né? Não vê que não existe mercado nacional disso, né? Ninguém faz isso. Você está garantido aqui na região, mas você poderia extrapolar os limites da região, né? Por que não trabalhar com uma proposta desse teu produto pensando em produção em larga escala, né? Pensando em colocar isso no mercado nacional. E aí eu chamei ele para conversar novamente e eu falei para ele, olha, eu acho, né? O TCC é seu, né? Você que vai definir o que você quer fazer, mas eu acredito que para a tua vida profissional e principalmente, né, para toda a sua vida, você tá com a faca e o queijo na mão, né? Por que a gente não tenta montar uma proposta desse teu produto pensando não somente em atender esses clientes que você já tem, né? Vamos estudar isso, vamos pensar em colocar em o que você precisaria para atender um mercado maior, né? Talvez você não precise fazer a manufatura disso, né? Fazer um desenvolvimento de fornecedores, talvez um pouco mais organizado, né? Ver qual que é o lead time que você leva entre desenvolvimento até a entrega, né? Vamos estudar o mercado concorrente que você tem internacional, vai que a gente pega alguma ideia legal. E aí eu comecei a perceber que ele foi gostando muito de tudo isso que eu fui falando para ele, né? Ele falou: ah, não, realmente é algo que pode ser feito, né? Ele olhou para mim e falou: porque até então eu achava que se eu fosse atender o mercado nacional maior, né? Extrapolar aqui os clientes que eu tenho, eu ia precisar ter a manufatura do produto e eu não vejo, eu não tenho como investir nisso, né? Só que ele nunca parou para pensar em todas as etapas. Então, isso é algo muito recorrente, né? Então, você tem um potencial muito grande de desenvolvimento técnico, você tem uma inovação, né? Isso é uma inovação. Ele viu que aqui no mercado nacional não existe nada parecido com isso que ele está fazendo, né? Além disso, né, ainda acendi um alerta para ele, eu falei, olha, toma cuidado, porque você não tem a patente do teu produto, né? Você não patenteou isso, qualquer um pode ver esse teu produto
e levar qualquer empresa aí que tem esses processos de manufatura, pode pegar o teu produto, começar a desenvolver e passar na sua frente, né? E é por isso que aqui na palestra eu não vou falar qual é o produto e nem nada, né? Para poder resguardar aí esse meu aluno. Mas por que eu quis falar para vocês, né, desse exemplo? Porque esse é um exemplo, mas eu vejo vários assim, né? Então, o meu intuito com essa palestra, né? O que eu quero é que vocês, depois dela, se vocês têm uma ideia inovadora, né? Se vocês têm pensado em algo, se vocês têm desenvolvido alguma coisa, que vocês possam extrapolar um pouquinho ali aquele ambiente onde vocês estavam observando a aplicação desse produto que vocês estão desenvolvendo ou que vocês têm a ideia. Né? Ah, eu tenho só a ideia, mas eu acho que vai ser muito difícil colocar isso em prática. Nada é muito difícil, tá? Nada é muito difícil. Basta a gente conseguir sentar e ver os caminhos, ver as trajetórias que a gente precisa para efetivamente fazer isso se tornar real, tá? E aí eu trago mais um caso interessante, né? Não sei se vocês conhecem a história, quem conhece, né, vai ver aqui que eu não estou mentindo, mas eu gosto de fazer um comparativo que é bem interessante. São 3 casos de sucesso, na verdade, mas a trajetória é um pouquinho diferente, tá? Só que o que levou a ser um caso de sucesso, né? E isso, as duas situações estão relacionadas a desenvolvimento de produto, é o mesmo ponto, é o mesmo fator, né? Então, o senhorzinho ali que está na fotinho de cima, né? É o Soichiro Honda, né? O Soichiro Honda foi aí o inventor que criou aí, né, as primeiras motocicletas aí, que é o criador da Honda, né? E na imagem de baixo, esses dois senhores da imagem de baixo ali, o da esquerda é o Kiichiro Toyoda e o da direita é o Eiji Toyoda. Os dois eram primos, tá? E eles são aí os principais, não digo que são os criadores, porque teve mais gente envolvida, mas são os principais aí precursores de tudo que a Toyota se tornou e que é o que a gente conhece hoje, né? Qual que é a diferença dos três? Qual que é a diferença da Honda e da Toyota? Então, qual que é a história do Soichiro, né? O Soichiro Honda, ele era um grande inventor. Ele nasceu, né, em uma comunidade que era mais rural, digamos assim, lá no Japão. Ele não teve acesso à escola, não teve acesso à educação, né? Ele era de uma família bastante humilde, então desde muito cedo ele teve que trabalhar, mas desde muito cedo também ele tinha grandes ideias, né? E ele era uma pessoa muito curiosa e ele gostava sempre de desenvolver coisas diferentes dentro dessa curiosidade que ele tinha. E aí alguns pontos, né, que são legais da gente saber dessa história aí. O Soichiro, ele teve a ideia, né, a primeira ideia que ele teve de motocicleta ali, das motocicletas, ele pegou um motorzinho que ele tinha lá e ele foi adaptando uma bicicleta com motor, né? E aí todo esse projeto mecânico que ele teve ali, ele acabou criando os anéis de pistão, né? E ele já na época ali, né, a gente já tinha o desenvolvimento da Toyota, e ele foi até a Toyota e mostrou esses anéis de pistão, ofereceu, e ele foi um grande fornecedor desses anéis de pistão para a Toyota. E o que aconteceu, né, nessa trajetória do Soichiro? Ele escutou um dia, em relação aos anéis dele, o seguinte: o teu produto é bom, só que ele não atende o mercado. Ele não atende mais o mercado. E por que dessa situação, né? Porque no começo
ele não tinha nenhuma bagagem de gestão, ele não tinha nenhuma bagagem de como conduzir um fornecimento, né, de ser um fornecedor. Então, no começo, enquanto eram poucas unidades que ele precisava ali estar oferecendo, ele conseguia suprir. Só que com o tempo, esse mercado vai se desenvolvendo e ele não conseguiu acompanhar, até porque ele nem tinha essa visão, né, de acompanhar o mercado em relação ao produto que ele tinha, né? E quem salvou o Soichiro foi o amigo dele, Fujisawa, tá? O amigo dele tinha uma formação em gestão, né? Ele tinha estudado, ele tinha feito lá o que seria o equivalente a uma universidade de contabilidade, só que o amigo dele foi muito inovador, né? Ele foi visionário. Ele chegou pro Soichiro e falou: olha, você tem uma criatividade absurda, você é um inventor que ninguém consegue fazer o que você faz. Só que você precisa se organizar, né? Você precisa saber para quem que você vai vender, como que você vai vender. Você sabe quanto você está tendo de custo para fabricar o que você está oferecendo? E, obviamente, que o Soichiro não sabia, né? E aí ele ofereceu, ele falou, então vamos fazer o seguinte, você é um inventor, você vai continuar inventando, você vai continuar sendo o mecânico e eu vou colocar o teu produto no mercado. Então, foi graças ao Fujisawa aí que a Honda, com o tempo, foi ganhando espaço, foi ganhando mercado e as invenções, né, que tinha aí do Soichiro, elas foram evoluindo e foram ganhando espaço, foram conquistando o mercado, graças a essa visão do amigo dele, de pegar essa ideia inovadora e trabalhar ela, né, para que isso virasse algo realmente rentável. Já no caso da Toyota, né, vocês aí, Toyota é um pouco mais comum, né, a gente ouvir até pelo sistema Toyota de produção e tudo mais, mas qual que é o resumo da história, né? A Toyota, na verdade, ali o Kiichiro, ele vem de uma família que já eram aí de grandes empresários, né, do Japão, e só que eles tinham uma indústria têxtil, né? Eles eram os principais fabricantes aí da indústria têxtil na época. E aí o Kiichiro, ele viu o mercado dos automóveis surgindo, né? Ele viu isso surgindo, ele viu que nos Estados Unidos isso já estava ganhando assim proporções muito grandes. E ele um dia falou: não, eles estão fazendo lá, alguém tem que fazer carro aqui no Japão. Alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que concorrer com os Estados Unidos. A gente não pode deixar que os Estados Unidos entrem aqui e dominem esse mercado. Então, a partir de agora, a gente vai começar a desenvolver carro, né? E o Kiichiro, ele já tinha toda essa bagagem de gestão. Ele já atuava, ele era um dos principais empresários dentro da família, né? Só que ele não tinha muita noção em relação ao quê? Em relação ao produto. Ele não conhecia carro. Ele não sabia o que era o carro, o que precisava ter o carro, o que não precisava ter em relação a uma fábrica de carro. E aí ele foi muito esperto, né? O que ele fez? Bom, eu sei que eu preciso entrar no mercado, mas eu não sei nada sobre a fabricação de carro. Aí, como quem não quer nada, ele foi para os Estados Unidos, ele visitou a Ford, ele visitou a General Motors e ele prestou muita atenção no que eles faziam lá. Aí vocês podem me perguntar, nossa, mas como que ele entrou lá, né? Na época, ele não apresentava risco nenhum para essas fabricantes, porque ele não fazia carro ainda, ele não era conhecido, né? Então, ninguém viu a ameaça nele, não. Ele quer vir aqui, ele é um grande empresário japonês, deixa ele que venha, né? Ele vai ver aqui, ele não é do segmento, não tem problema nenhum. Só que ele viu tudo o que acontecia, como que era, e mais do que isso, né? Ele não foi apenas copiar, digamos assim, ele foi ver o que dava para ser melhor do que aquilo que os Estados Unidos faziam.
E foi dessa visão de querer fazer melhor que surgiu o sistema Toyota de produção, porque ele prestou muita atenção em como que era o processo industrial. Né? Só que com toda a questão ali de pós-guerra, a economia, o Japão estava sofrendo muito, né? Ele acabou pedindo para sair, né? Ele viu que estava muito difícil essa situação e o primo dele, o Eiji Toyoda, assumiu o lugar dele e deu continuidade, né? Então, eles já tinham visto aí como que era o que era necessário ser feito, só que eles precisavam de estratégias de mercado agora. Então, em relação ao produto, ao processo de produção, o que era ter um processo eficiente. Então, eles já tinham entendido o que precisava fazer, só que precisavam de estratégias de mercado, né? E uma das grandes sacadas, né, que eles tiveram, eles investiram muito para fabricar um carro onde o custo de fabricação era menor e eles conseguiram mandar lá o Toyota, o Corolla, né, o primeiro Corolla que saiu, eles mandaram para os Estados Unidos, navios e navios, né, porque no Japão ninguém estava comprando carro ainda, né, era uma economia que estava sofrendo, eles mandaram tudo lá para os Estados Unidos. E foi um dos carros mais vendidos, né? Por quê? Porque eles conseguiram trabalhar com um padrão de qualidade de produto que era um pouco acima do que tinha no mercado dos Estados Unidos, só que com um preço reduzido. Então, você comprava um carro basicamente ali com um valor muito semelhante ao que você tinha dos produtos nacionais, só que ele vinha com diferenciais. Então, você via lá surgir, né, os primeiros automóveis aí que eram populares, digamos assim, que não eram carros de luxo e que contavam com um acionamento elétrico de vidros, por exemplo, né? A transmissão automática, se eu não me engano, também eles trouxeram essa novidade que eu digo em relação a carros de baixo custo, né? E aí sim eles conseguiram dominar também a questão de mercado, né? Então, era o inverso do Soichiro, né? O Soichiro, ele tinha a ideia, ele dominava a mecânica, mas ele não sabia trabalhar a gestão e o mercado. Já o Kishiro e o Eiji, eles dominavam as questões estratégicas, né? Eles sabiam o que fazer em relação à gestão, porque eles já tinham essa prática. Só que faltou a questão do produto, né? Foram lá, observaram tudo o que precisava em relação ao produto e manufatura e conseguiram também ter sucesso. Então, vejam, os dois casos giram em torno dessa relação, da gente saber entender mercado, da gente saber entender de produto e trabalhar isso da maneira adequada para que a gente tenha o resultado que a gente quer lá no final, tá? E aí, pegando isso que está aparecendo na tela aí, provavelmente vocês já viram um dia, se não viram, com certeza vocês vão ver, né? Já ouviram falar, se já tiverem alguma palestra de empreendedorismo, aula de empreendedorismo, né? Do famoso Canvas, né? Então, o Canvas, essa ferramenta que está aparecendo, né? Esse diagrama aqui, o objetivo disso daqui é te ajudar a trabalhar com a ideia de um novo negócio, né? O que o Canvas fala para nós? Né? O Canvas fala para nós assim, que você precisa definir uma proposta de valor, né? O que é a proposta de valor? Proposta de valor é o que você vai lançar para o mercado, qual que é o teu diferencial em relação ao mercado. Essa proposta de valor tem a ver, então, com você entender bem os teus clientes. E aí, com isso, você consegue definir qual que vai ser o teu relacionamento com os clientes, e aí você também identifica quais são as atividades-chave, né? Relacionamento com o cliente vai depender muito do segmento de cliente que você quer atender. Então, você precisa fazer a tal da pesquisa do mercado para você entender isso, para você saber o segmento de clientes que você tem, né? As parcerias chaves, né? O que eu preciso, voltando lá ao exemplo do meu aluno do TCC,
né? Se ele realmente colocar em prática a ideia que ele tem, ele vai ser o projetista, ele vai ser o dono da ideia do produto, mas ele não vai poder manufaturar. Que, atrás de quem que ele vai? De parcerias chaves para fazer isso para ele. E aí, com isso, a gente consegue, definido isso, a gente consegue planejar, né, a questão da fonte de receitas, sabendo que a gente vai ter que utilizar um canal para conseguir distribuir o nosso produto para o mercado consumidor. Vai ter uma estrutura de custos, tudo isso relacionado aos recursos-chave que você precisa para colocar esse produto no mercado. Então, vejam que o Canvas, ele fala da proposta de valor, ele fala de você entender o teu cliente, ele fala dos recursos, ele fala das parcerias, fala da atividade-chave. Por quê? Porque o Canvas é uma ferramenta geral, isso aqui você aplica para qualquer tipo de desenvolvimento de proposta de empreendimento, de um novo negócio, tá? Só que ele não detalha aqui questão de produto, né? E aí vem aquele paradigma que eu falei para vocês. Bom, eu tenho a minha ideia técnica de produto, eu sei o que eu quero fazer e eu sei o que eu preciso para fabricar ele, né? Então, eu preciso entender de como tornar isso um novo negócio. Só que aí, quando muitas vezes o pessoal técnico pega um Canvas, ele parece algo muito fora da realidade do que você precisa, né? E aí vem aquela questão muito assim do empirismo. Então, o que a gente vê acontecer muito? O cara que tem o conhecimento técnico bom, o cara sabe, domina tudo do produto, ele quer fazer acontecer. Então, ele vai fazendo, né? Então, ele tem aquela ideia, ele vai produzindo, que é exatamente o que o meu aluno faz hoje, né? Ele sabe como que faz, ele sabe ali o produto, ele procura um fornecedor ou outro, vão fazer a manufatura, ele vai, faz um cálculo ali de custo por cima, ele coloca um percentual de quanto que ele quer ganhar em cima de cada projeto e beleza, né? Entregou, faz acompanhamento de projeto, faz lá a entrega e a implementação daquilo que ele propôs e tá legal, né? Só que fica limitado, né? Qual que é a visão que geralmente a pessoa ou o inventor, né, aquele que tem a ideia do produto, qual que é a visão que ele tem? É muito mais essa visão aqui, tá? E aí vem, se vocês já viram alguma, já tiveram alguma disciplina sobre, mas provavelmente vão ter e um dia vão ver isso aqui, que é o processo de desenvolvimento de produtos. Então, o processo de desenvolvimento de produtos, a gente tem N modelos teóricos que tratam sobre as principais etapas para você desenvolver um novo produto, tá? Não vou ficar falando de modelo para vocês, né? Não vou ficar falando aqui, mas, evidentemente, existem etapas que precisam ser seguidas para que a gente consiga ter uma organização desse desenvolvimento e que, principalmente, a gente consiga enxergar qual é a relação com isso aqui. Não são coisas distintas. E é isso que a gente precisa entender, né? Esse processo de desenvolvimento de produto, dos modelos que a gente tem, posso citar aqui para vocês o modelo do Rosenfeld, que aqui no Brasil é um dos modelos que a gente mais conhece, que a gente mais vê, que é um excelente do modelo, é um modelo muito completo, né? Rosenfeld, professor lá da Federal de Santa Catarina, que fez todo um trabalho em cima de modelo de produto. Ele, inclusive, no modelo dele, fala muito da questão de mercado, fala muito de conhecer o cliente, né? Mas existem modelos que lá, quando surgiram, e que até o modelo original hoje se aplica muito, a gente ouve falar muito, o próprio Rosenfeld cita o modelo do Stage Gate de Cooper. Stage Gate de Cooper é um modelo americano de desenvolvimento de produtos que se difundiu muito nos Estados Unidos, né? Então, eles têm lá cursos
Os caras ganham rios de dinheiro aplicando curso para as empresas de como desenvolver produtos, considerando aspectos inovadores, né? Já esse modelo de stage gate, ele trouxe muito forte para nós a ideia de que você só pode desenvolver o produto quando você entende que ele possui fases e que você precisa aprovar fases para que o desenvolvimento possa ir acontecer. Né? Então, não é simplesmente você ir lá e fazendo. Você faz um pedaço, analisa, faz uma análise de risco, faz uma análise de viabilidade, sendo aprovado isso, se vai para a próxima fase e assim por diante. Né? Que é o modelo dos gates que fala, e esses gates o Rosenfeld trouxe para o modelo dele também. Né? Só que quando a gente fala desses modelos, e isso é uma coisa que eu senti também quando eu comecei a estudar os modelos, a gente produto, definir material do produto, definir qual é o requisito técnico do produto, a parte de funcionamento, definidas todas as funcionalidades do produto, eu vou ter que definir qual é o processo de produção ideal, como que eu vou produzir, e aí esquece, parece que a gente elimina a questão do mercado. A gente deixa o canvas lá atrás, a gente esquece daquilo lá, né? E não pode, a gente não pode eliminar, né? Então, aqui eu até coloquei, eu achei esse exemplo aqui, essa imagem aqui, essa aqui também, gente, foi lá no Google, tá? Achei o exemplo mais básico, assim, porque essa imagem que eu estou mostrando para vocês ali é justamente isso que eu falei para vocês. Olha, qual é a preocupação desse modelo que está ali? Planejamento. Eba, planejamento. Eu vou abordar a questão de viabilidade de negócio e tal. Não, o meu planejamento é o planejamento do projeto. E esse projeto, a gente olha a fase seguinte, ele trata de um projeto informacional, onde eu tenho especificações de projeto, daí ele vai para um projeto conceitual, onde eu tenho uma concepção, e daí tem uma viabilidade técnica e econômica, só que você vai olhar isso aqui, o foco é o produto. É o produto em si. Né? E eu vejo que os alunos, de maneira geral, quando a gente está vendo o desenvolvimento de produto, todo mundo pensa única e exclusivamente no produto e não pensa nesse produto lá no mercado. E vejam que esse modelo que eu estou mostrando para vocês, ele para por aqui, né? Elaboração do projeto do produto. Tá, mas depois do produto tem várias outras coisas que a gente precisa abordar, né? Então, vamos entender a relação, né? Vamos entender que esse processo de desenvolvimento de produtos aqui tem sim total relação com esse canvas. Ele tem sim essa ideia de pegar esse produto e transformar isso em uma inovação que vai cair no mercado e que isso vai virar um negócio, né? Por que a gente considera como se fossem objetivos totalmente diferentes, sendo que não são totalmente diferentes, né? Então, aqui, primeiro ponto que a gente pode relacionar, e isso já abre a nossa mente para vários outros aspectos, né? Proposta de valor. Então, eu falei para vocês, o Canvas, a primeira, se a gente for ver lá na teoria, ele fala assim, que quando você vai começar a desenvolver o Canvas, quando você vai começar a fazer ali a escrita dele, a pensar sobre o que vai no Canvas, a primeira coisa é a proposta de valor. O que você vai oferecer, né? Essa proposta de valor do que você vai oferecer, quando nós estamos falando de um produto ou até mesmo de um processo, é a definição clara desse produto e desse processo. Só que se a gente pensar assim, a gente esquece um pouquinho que tudo aquilo que você está criando, que você vai colocar no mercado, ele tem que atender a dor de alguém. Você vai ter que ter alguém interessado em comprar isso que você está desenvolvendo. Então, ao invés da gente pensar em, bom, proposta de valor, eu vou desenvolver um produto e eu tenho aqui na minha cabeça uma tecnologia de produto maravilhosa. Você vai inverter um pouquinho o teu pensamento. Você vai pensar assim, eu sei tecnicamente o que eu posso fazer,
mas o que o mercado precisa? Né? É deste produto como eu estou fazendo, ou eu vou ter que adaptar alguma coisa? E aí vem você conhecer quem vai ser esse teu mercado-chave. Quem que vai usar o teu produto? Quem que vai querer? Quem que vai comprar? Quem está comprando por quê? Que tipo de problema que você vai resolver para essa pessoa? Né? E aí, quando você consegue atingir de maneira muito eficiente a dor de quem vai comprar, é aí que surge uma proposta de negócio boa. É aí que surge o que a gente vê, né? As startups aí, essas ideias super radicais que surgem, o pessoal lança essa ideia aí no mercado, todo mundo adora isso, e isso tem uma decolagem gigantesca num tempo muito curto, e a pessoa que criou isso está ganhando muito dinheiro, tem muito investimento, né? Tem lá os investidores que querem porque querem adquirir aquilo dali. Por quê? Porque você atingiu em cheio a dor do mercado consumidor. Então, o que no desenvolvimento de produtos a gente tem que ter em mente? Que eu dependo do mercado. E aí, no desenvolvimento de produto, a gente tem uma palavrinha que define tudo que a gente começa a fazer lá no comecinho, que é o requisito. Eu tenho um requisito de produto. Eu tenho um requisito de produto e ele tem que atender um requisito de cliente. Do consumidor para onde vai ser direcionado o produto, né? E eu vejo isso acontecer muito também, né? Eu vejo acontecer dos engenheiros que estão desenvolvendo um novo produto considerarem sim o requisito de cliente, mas eles consideram muito do aspecto que eles enxergam, tá? Então eu vejo, eu como consumidor disso daqui, eu daria importância para isso. Aí ele vai para o colega dele que é engenheiro também. E você, ó, o que você daria de importância aqui desse produto que a gente está desenvolvendo? Ah, eu acho que isso aqui é o ponto-chave. E a gente tem que entender que o mercado consumidor, né, quem vai estar usando aquilo ali, pode não ter a mesma visão que a gente. Né? Pode. Oi. Eu posso fazer uma pergunta para ti? Eu sei que a gente combinou de não te interromper, mas isso é uma coisa que para mim é interessante. Pode. Porque a gente tem algumas coisas, Ana. Por exemplo, a gente tem o Lab Maker, né? O Fab Lab, o conceito do Hackathon, que são conceitos que tendem a acelerar o desenvolvimento de produtos. Né? Hackathon é até um projeto de gamificação para desenvolvimento de produtos. Né? Sim. Como que isso é visto justamente nessa base? Porque ele auxilia bastante o desenvolvimento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes você não perde um pouquinho do foco quando você faz um hackathon, por exemplo? Ou ele está bem com foco no mercado? Como que isso é? Ele está bem com o foco no mercado pelo seguinte, quando você tem essa opção, a gente fala, inclusive, que essas opções de você ter uma simulação, né? Porque isso que você, tanto quando você usa um Fab Lab, um Ambiente Maker, que você consegue enxergar o produto, quando você enxerga, você consegue aproximar também do mercado, porque você consegue mostrar. Tá? Então, a ideia. E aí entra também um ponto importante dessas nossas simulações, quando a gente traz um protótipo, né? Esse protótipo, ele tem que ser avaliado por pessoas além do grupo técnico que fazem o protótipo, tá? Bruno, eu vou pedir só para você desligar o microfone, porque está vindo ruído. Eu acho que é porque... Aí, obrigada. Qual que era a visão que a gente tinha antigamente da prototipagem, né? Então, há alguns anos atrás, a gente fazia os protótipos lá de produto, a gente fazia alguma simulação em relação ao processo de fabricação, porque qual que era o nosso intuito com isso? Avaliar a questão técnica do produto em si, do projeto em si, avaliar questões técnicas do processo, né? Ver o comportamento do processo.
hoje eu vou dar um exemplo e vocês já vão entender bem certinho o que eu estou falando. A indústria 4.0 usando a questão do óculos lá de realidade virtual, tá? Usar isso dentro do desenvolvimento de produto. Para que serve isso? Para você poder aproximar um pouco melhor a ideia do projeto do produto que você tem para pessoas que possam avaliar esse produto para você e trazer esses requisitos do ponto de vista de cliente e de mercado para a melhoria do produto. Então, quando você tem essa visão que é oferecida ali, né, para uma realidade aumentada, mais direcionado para não para o olhar técnico, mas para o olhar usual, você consegue trazer uma melhoria dessa proposta de produto, tá? Então, isso hoje, até eu vou mostrar ali para vocês depois, tem uma imagem que eu vou falar um pouquinho, bem breve, a questão de desenvolvimento de produto com ferramentas ágeis, né? Porque agora eu brinco sempre, porque agora a moda do momento são ferramentas ágeis, né? Eu tenho que ter uma ferramenta de desenvolvimento ágil, porque o mercado está evoluindo muito rápido, então eu não posso demorar no desenvolvimento. Eu tenho ferramenta de gestão rápida, que é a ferramenta de gestão ágil. Eu tenho tomada de decisão ágil, é tudo ágil, né? Hoje é tudo ágil. Você vai procurar lá o que tem dos artigos que estão, o que tem de número maior de artigos sendo publicado. É artigo que fala de ferramentas ágeis, né? E eles trazem que no desenvolvimento de produto, todas essas ferramentas da indústria 4.0, né? Elas estão vindo justamente, principalmente de você ter essa... A palavra que eu vi no artigo hoje foi a percepção. A percepção que uma pessoa consegue ter de um produto que ainda não existe, através da realidade aumentada, para ela te dar essa sensação do que ela teve em relação ao produto. Então, isso vai sim favorecer o desenvolvimento do produto pelo seguinte ponto, Bruno. Antes da gente ter o desenvolvimento ágil do produto, a gente tinha ferramentas que elas foram desenvolvidas com o seguinte intuito: de eu diminuir falhas no desenvolvimento de produto em fases avançadas. Então, isso eu acho que não é segredo para ninguém, né? O que é a pior questão do desenvolvimento de qualquer coisa, seja de produto, seja de processo? Você descobrir lá na metade do desenvolvimento que você errou alguma coisa no projeto. Ou nem errou, mas você esqueceu de considerar alguma coisa, teve alguma coisa que passou batido, não avaliou direito o risco de desenvolvimento de uma parte do projeto. Porque quando você descobre isso lá na metade, a correção disso vai impactar num custo muito alto para você fazer a correção ou o ajuste. Então, as ferramentas anteriores ao desenvolvimento ágil, elas trabalhavam com o quê? Previsibilidade. Então, quando eu estou começando o meu desenvolvimento de produto, né? Estou levantando ainda a parte informacional do produto, eu já vou prever o que pode acontecer para que isso não aconteça. Então, o meu desenvolvimento já ganhou em tempo. Por quê? Porque eu já evitei que problemas que possivelmente acontecer lá na metade do desenvolvimento, uma característica lá que um cliente gostaria de ter no produto, eu não vi essa característica do ponto de vista técnico, né? E aí eu tenho que retroceder o meu projeto para poder atender aquilo. Então, você já acaba ganhando tempo em relação a isso. No desenvolvimento ágil, né, que é a novidade do momento agora, o que eu faço? Eu, além de prever isso com algumas ferramentas, eu tenho a possibilidade de mostrar para o mercado consumidor o que ele vai ter. Então, eu mostro, eu trago de uma maneira mais sensitiva. Então, a percepção do meu consumidor, a percepção de quem vai estar usando o produto, ela é melhor avaliada, tá? Eu consigo avaliar isso de uma maneira melhor. Porque independente, gente, tá? E é bom também citar isso, né? Eu falo muito dessa questão de percepção, avaliador, a avaliação que um consumidor vai fazer. E aí a gente pensa muito nesses produtos que a gente tem usuais, né? Como consumidores de produtos. Mas não vinculem só a isso, tá?
Quando a gente tem o fornecimento de produtos para uma cadeia produtiva, aonde você está oferecendo um produto que não é o consumidor final, ele vai usar o teu produto para daí sim fabricar algo para um mercado final, ele também faz avaliação de percepção e não é só relacionado única e exclusivamente ao produto, mas, por exemplo, quanto tempo você vai levar para entregar, quanto tempo você vai levar para resolver um problema, tá? E estas ferramentas também podem favorecer na hora do desenvolvimento do produto, tá? Não sei, Bruno, se é isso que você perguntou, se quer comentar mais alguma coisa? Sim, é justamente isso, até porque recentemente eu tive a oportunidade de visitar um parque tecnológico aqui da região. E eles têm um Fab Lab. E o Fab Lab, quando você constitui o Fab Lab, você entra numa rede, né? Da Fab Lab, que acho que é dos Estados Unidos, mas eu não me lembro a universidade. Né? E eu achei muito interessante porque eles têm essa visão, atender a dor do mercado. Exato. Né? E isso agiliza bastante, né, o desenvolvimento do produto. É um sistema rápido para desenvolvimento de produtos. E a gente tem bastante interesse nisso aqui dentro, por exemplo, porque a gente está começando a ter vários projetos com empresas internas aqui no Instituto Federal. E muitas delas, a iniciativa privada corre num ritmo diferente do nosso, né? Exato. E essas ferramentas são muito interessantes para nós. Então, era justamente isso que eu queria estar tratando. É até legal a gente fazer, né, essa troca. Nós tivemos, na semana passada, uma reunião, então, aqui na região, né, da Serra Gaúcha, a gente tem como se fosse um sindicato, mas não é bem um sindicato, mas se chama CIMEX. Então, é uma associação, mas é mais para um sentido de uma associação, onde tem ali todo o setor metal mecânico. Então, são mais de 600 empresas vinculadas a essa instituição. E eles procuraram o Instituto Federal, porque eles querem, né, financiar um projeto junto conosco, aonde essas empresas associadas levaram para eles a seguinte demanda, né? Eles falaram assim: olha, nós temos muito interesse nas ferramentas e nas práticas da indústria 4.0, né? E isso os gestores, tá? Os gestores dessas empresas foram até o CIMEX e levaram essa situação. Nós temos interesse em entender um pouco melhor toda a estrutura da indústria 4.0, tá? Só que a gente tem percebido que os projetos, geralmente de pesquisa, o que as universidades da região têm feito, são aplicação de ferramentas isoladas, melhorias isoladas, e não é bem isso que a gente quer, né? E o que esses gestores pediram? Eles querem justamente o que eu falei para vocês agora, as ferramentas do momento. Eles querem gestão ágil. Então, como eles viram que muito da indústria 4.0 está indo para esse sentido, principalmente tomada de decisão, e essa tomada de decisão tem a ver com o desenvolvimento inicial do produto, né? Tem total relação com isso. Eles viram que eles estão eles se sentiram assim meio defasados e sem saber o que fazer, né? E eles procuraram, vieram até o Instituto Federal, né? Estão oferecendo até essa parceria aí de investimento, porque eles querem vamos dizer assim, esse apoio para que os gestores entendam um pouco melhor essas ferramentas e possam efetivamente aplicar o desenvolvimento ágil. Só que o que eu achei interessante foi esse comentário que ele fez, né? Porque ele falou assim: olha, é muito legal as pesquisas, a gente gosta muito de participar das pesquisas, né, do pessoal que vem aí da região. Só que a gente vê que isso já não é tão eficiente mais,
né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente quer levar como academia para eles, por mais que a gente ache que aquilo ali, e a gente sabe, né, que aquilo ali pode trazer uma melhoria, eles já estão pensando em coisas lá na frente, né? Então, eles querem esse desenvolvimento, eles querem saber o que fazer, né? E essa palavrinha do ágil aí é o que tem pego. Então, vejam, estamos falando de regiões diferentes, mas é onde a gente está vendo que a tendência é exatamente a mesma, né? Então, as empresas aí, elas querem esse desenvolvimento rápido e a gente tem que estar indo atrás disso para poder trazer para eles, né? E aí, aqui, só fechando, né, essa ideia que eu tinha colocado aqui, que tem a ver com isso também, quando a gente pensa nessa proposta de valor e nessa questão da gente trazer essa agilidade, da gente entender a dor do mercado, trazer a perspectiva do meu consumidor no começo do desenvolvimento, isso afeta em tudo e tem a ver com tudo que está no Canvas, né? Não é unicamente proposta de valor. Quando eu entendo bem isso, eu estou abrangendo bem o segmento de clientes, né? Quando eu entendo isso, eu acho a melhor maneira de atender, a melhor maneira de propor o canal, né? Fonte de receitas, a gente vai ter uma definição melhor. Recurso-chave fica melhor definido. Um ponto que pega muito, né? A estrutura de curso e a relação desses recursos-chave. Se você não define bem o teu produto no início de desenvolvimento, talvez todo investimento ou o que você tinha de planejamento de recursos já não se aplica mais, né? Desenvolva o produto e considere o mercado, né? E aí aqui tem o que seriam as nossas fases aí básicas do desenvolvimento de produto, só que eu gosto de trazer elas de uma maneira que você entenda onde que está desenvolvimento técnico, tecnológico da tua inovação, né? A ideação está aqui, né? Eu vou ter uma ideia. Trabalha a tua ideia, tá? Não acha que a tua ideia, da maneira como você concebeu essa ideia, da maneira como que ela surgiu, ela é a melhor possível, tá? Trabalha a ideia. E como que eu trabalho a ideia? Através de estudo informacional. E esse estudo informacional não é só o conceito técnico, né? É isso que a gente precisa entender. Beleza, eu tenho um laboratório onde eu tenho todo o recurso ali para fazer simulação, para fazer teste. Digamos que eu tenho acesso a um Fab Lab, né? Tenho um ambiente maker, né? Eu posso estar ali construindo um projeto, olhando ele em realidade aumentada com óculos 3D, posso estar fazendo a simulação de uso desse produto, né? Faz o mercado para ver, para avaliar isso para você. Ai, mas a minha. Isso e é um outro fator, né? Eu vejo que o pessoal tem muito medo de perder a ideia, né? Ai, eu tenho muito medo de perder a minha ideia. Mas vamos trabalhar a maneira de como que você pode avaliar isso sem correr nenhum, né? Tem como fazer isso, né? Então, pega o estudo informacional, vai além da parte técnica, vai além de você saber qual é o material ideal do produto, você vai fazer isso também. A análise conceitual do produto é justamente para isso, é para avaliar a questão técnica, mas antes disso, né? Qual que é o teu mercado? Como que você vai atingir? Qual que é o teu objetivo em relação a esse mercado? Né? Qual que é o valor de entrega? Valor de entrega não é monetário. Quanto de valor que o teu consumidor vai dar nisso que você está desenvolvendo? E aí, isso tudo retoma a palavrinha que eu falei antes, requisito, né? Quem aí teve gestão da qualidade, né, ou viu isso alguma vez na vida, deve ter visto uma ferramenta que a gente traz lá na qualidade já, que é o famoso QFD, Casa da Qualidade. Ferramenta antiga, mas que faz muito sentido e que a gente aplica muito no desenvolvimento de produto. O que ela faz? O que é o QFD? Casa da Qualidade nada mais é do que você definir requisitos de cliente
requisito de cliente, o que ele quer do produto, né? Ver a percepção que ele tem, colocar isso dentro de uma matriz e pensar, daí sim, com o teu olhar técnico, o meu cliente quer isso. O que eu preciso tecnicamente no meu produto para atender o que ele quer? Ah, mas eu já tenho uma proposta técnica de produto definida, eu já tenho um projeto. A minha ideia já tem um projeto definido, eu vou mudar o projeto, porque aí eu tenho que adequar o que o cliente quer. Você não vai mudar, você vai adaptar, você vai buscar maneiras de atender. A gente não pode esquecer que esse produto vai ter que suprir o que alguém precisa. Então, busca a fundo o que esse mercado precisa para definir teu requisito técnico. Óbvio, né? A gente não pode também ter aquele pensamento quadrado de pensar que, então eu vou adaptar tudo, eu vou esquecer praticamente o que eu tenho de requisito técnico pré-definido para atender aquilo. Não, né? A gente tem, o desafio é esse, né? A gente usa as tecnologias que a gente tem para isso, para achar a melhor maneira de atrelar as duas coisas, né? E quando eu fecho isso muito bem, quando eu defino esses requisitos, quando eu sei qual é o requisito do mercado, qual é o requisito do produto, aí sim eu vou desenvolvendo tudo conjuntamente, análise conceitual, vai avaliar o conceito do produto, eu faço um estudo detalhado onde vem o meu plano de manufatura, onde eu vou definir os meios de fabricar aquilo, e aí eu vou para o lançamento e eu vou para o pós-lançamento, tá? Outro ponto que quando a gente tem a mentalidade muito fechada em questão técnica, em apenas pensar no produto tecnicamente, a gente esquece. Pós-lançamento. Não é apenas avaliar qual foi o comportamento do produto e ver a análise de ciclo de vida do produto, como que se fechou, como que isso foi, né? Qual que foi aí o ciclo, se ele atendeu, se ele não atendeu. É eu avaliar a percepção do meu consumidor pós-lançamento, pós chegar no mercado. O meu consumidor está em uso. O que ele me retorna em relação ao produto para que eu possa melhorar, né? O que eu posso trazer de melhorias no produto para eu me manter no mercado, né? E isso é um outro ponto. Eu tenho uma ideia inovadora, tá? Em algum momento, alguém vai criar uma inovação melhor que a tua. O mundo é assim, o mundo vai girando e você trouxe algo legal, alguém vai vir e vai propor algo mais legal que o que você propôs, algo mais inovador, atendendo uma dor diferente, né? E é o que eu falo, o mercado vai se adaptando e dores novas vão surgindo, você tem que ir se adaptando. Se você já está dentro do mercado, você já oferece um produto, é muito mais fácil você escutar o que o teu cliente vai dizer para você e adaptar o que você trouxe do que aquele que não tem ainda. Então, não perca a oportunidade. Da mesma maneira que lá no estudo informacional você buscou conhecer o mercado, não deixe o mercado de lado. Lançou o produto, vai avaliar. Avalia o produto em relação ao ciclo de vida dele, avalia o que ele teve, o que correspondeu à funcionalidade dele ou não, mas avalia a percepção do cliente também, né? Isso também vai compor um novo ciclo de desenvolvimento, né? O desenvolvimento eficiente é aquele que, desde o início da ideação, considera esses requisitos. E aí vem um pontinho que eu gosto também de destacar, tá? Tem uma ferramenta, não vou falar disso, mas para quem tiver curiosidade, depois vocês pesquisem, inclusive até é o tema aí do meu doutorado, que é o desenvolvimento que considera a metodologia do Seis Sigma no desenvolvimento, tá? O Designing for Six Sigma, tá? O que tem de diferente disso para o modelo linear que a gente vê de desenvolvimento? É porque ele trata o requisito observando o que é crítico, tá? E esse desenvolvimento, observando o que é crítico, a gente considera também como uma metodologia ágil, tá? Por quê?
É aquele pensamento assim, eu tenho que desenvolver e eu tenho que cuidar de todo o ciclo de vida do produto, desde a ideação até ele ser lançado e todo o processo de fabricação que envolve ele. Eu não vou conseguir dar conta de cuidar de todos os requisitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar o que é crítico. E a identificação do que é crítico parte de quem? Parte do cliente que vai dizer para você o que é mais importante no produto para ele, e parte de você, com o teu conhecimento técnico, saber tecnicamente o que é mais crítico, tá? E você vai acompanhar isso, o que é mais crítico, e sempre tendo aquela visão, aquele olhar lá na frente, né? Sem deixar de lado que você tem que precaver tudo aquilo que pode acontecer no decorrer das fases finais do desenvolvimento. E aí, como eu tinha comentado com vocês, depois eu disponibilizo, Bruno, a apresentação, né, para quem quiser. Conexão entre o produto e mercado, aspectos técnicos de produto e o desenvolvimento. E aí, esse modelo que está aparecendo para vocês aí, eu sei que ficou pequenininho, mas depois eu até coloquei a referência ali para quem tiver interesse. É como se fosse um resumo dos métodos ágeis que a gente tem atualmente aí em relação ao desenvolvimento de produto. Achei um resumo bem legal, ele fala ali de maneira sintetizada, mas tudo isso que eu falei para vocês, né, em relação a identificar melhoria, a ter uma análise de mercado, tá tudo aqui. Ele entra como imprescindível nas fases iniciais para o desenvolvimento ágil, né? Então, eu consegui ver isso, né? Eu consegui eu ter essa visão do mercado, da necessidade e me precaver considerando isso. Isso é um desenvolvimento ágil, tá certo? Coloquei aqui essa figurinha. O que quer dizer essa figurinha aqui? Sempre quando eu converso com pessoas que fazem desenvolvimento de produto e estão nessa fase, né, de atender o mercado, mas ainda não tem nada muito bem definido, uma pergunta que sempre vem para mim, tá? Eu queria que você me indicasse, né, não é uma pergunta, é um pedido que me fazem. Eu queria que você me indicasse uma ferramenta que eu possa aplicar para eu conseguir enxergar o que eu tenho que... Como que eu vou definir ponto crítico? Eu preciso de uma ferramenta, agora a última pessoa que me solicitou isso era uma moça que estava desenvolvendo, ela estava atrás do pedido de patente de um produto dela, e ela falou assim para mim, professora Ana, eu preciso que você me indique, eu estou com as fases iniciais do meu produto muito bem trabalhadas, só que eu cheguei no momento onde eu preciso de uma ferramenta, onde eu consiga definir exatamente quais são os principais gargalos que eu vou ter de desenvolvimento a partir de agora, tá? Então, muitos dos pedidos e das dúvidas referem-se a ferramentas. Essa figurinha que eu estou mostrando ali para vocês, o que ela mostra? Que é um resumo das principais ferramentas que a gente pode implementar. E quando eu digo ferramentas, são ferramentas desde as básicas até as mais complexas, tá? Para apoio no desenvolvimento de produto, seja para planejamento, seja para execução, seja para controle, seja para pós-desenvolvimento, tá? Então, são ferramentas gerais. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei 3 fases de desenvolvimento, fases iniciais, as fases intermediárias e as fases finais. Todas essas fases, elas possuem ferramentas que podem ser implementadas em mais do que uma única fase, que são as intersecções aqui dos grupos, ó. Então, o que a gente enxerga? Que um QFD, tá? Um estudo de experimentos, um diagrama causa-efeito, um histograma, uma análise de variação de dados, né? Uma nova, por exemplo, onde eu faço análise de histórico, de dados históricos de produtos semelhantes, tá?
Desenvolvimento aí para desenvolvimento para montagem, desenvolvimento para manufatura, que é aquele desenvolvimento, as fases de desenvolvimento focando pontos principais, né, para melhorar a agilidade, são ferramentas que se usam em qualquer fase de desenvolvimento. E aí tem várias outras, tá? Então, esse diagrama, depois, quem tiver interesse, eu vou disponibilizar ali. Isso daqui eu fiz na minha pesquisa, por quê? Justamente porque muita gente vinha me perguntar, e eu sabia que tinha uma infinidade de ferramentas, mas a gente não tinha um agrupamento, a gente não conseguia dar um direcionamento em relação às fases de desenvolvimento. Ah, então tá aqui. Tem várias, né? E ficam como sugestões. Então, aquela pessoa que está desenvolvendo um produto, chegou num ponto crítico ali, poxa vida, eu tenho que definir os requisitos técnicos, mas eu quero fazer uma relação com os requisitos de cliente. Vai lá usar o QFD, tem outras ferramentas, isso daí é fase inicial de desenvolvimento. Vai olhar, fazer uma engenharia reversa, talvez isso te ajude, né? Produtos similares, trabalha lá com benchmarking, enfim, né? Tem várias ferramentas aqui e fica, na verdade, também como uma sugestão, tá? E aí, é claro, né? Eu gosto de falar de tudo isso, dessa questão, desse olhar que a gente tem que ter, né, do desenvolvimento, o que está relacionado, o que não está, mas trazer isso também para a realidade, né, onde nós todos aqui dos institutos federais, de uma maneira geral, estamos inseridos e aonde está tendo muito, né, muito está sendo feito em relação a isso, né, professor Bruno ainda não me deixa mentir. De uma maneira geral, eu tenho contato com o pessoal do Instituto do Espírito Santo, né? Eles têm trabalhado muito o conceito de indústria 4.0. Pessoal do Instituto Federal Catarinense, né, na Santa Catarina, também estão indo muito para a questão de desenvolvimento dos ambientes de inovação. E por que falar disso? Porque nós oferecemos apoio a essas ideias. Então, tudo isso que eu falei para vocês, de apoiar o desenvolvimento de produto, ter recurso para avaliar um mercado, né? Poder fazer um teste, poder analisar ali, pegar o meu produto técnico, jogar isso para o mercado, o que eu vou fazer, como que eu vou operacionalizar? A gente consegue, os institutos em geral, a gente está atuando muito forte nisso, para poder trazer isso para a comunidade externa, né? Para que não somente nossos alunos, não somente os professores, mas as empresas venham até nós e tenham esse suporte. E aí a gente trabalha aí basicamente, né, o que seriam esses grupos de ações, pesquisa, desenvolvimento e inovação com foco na solução de problemas. Pelo que eu tenho visto, né, aí pelo que eu vi do hotel de projeto de vocês que está indo nesse caminho aqui, assistência técnica e tecnológica, serviço técnico, não sei se vocês têm, né, contratos aí de parceria, né, com algumas instituições onde se acaba oferecendo esse tipo de serviço. Hub de cooperação é o que nós estamos tentando implementar aqui no Rio Grande do Sul, né? A coordenação aí dos habitats de inovação, a gente vai trabalhar com mentorias e pré-incubação de projetos de todo o Rio Grande do Sul. Então, eu aqui em Caxias, eu vou atender projetos lá do sul do Rio Grande do Sul, então da região da Serra, Polo Metal Mecânico Forte, vai atender o pessoal lá do sul, lá de Rio Grande, né, que está lá na divisa lá do Rio Grande do Sul. Tem alguém lá que está desenvolvendo algo de segmento, mas não tem, né, uma mentoria específica no Instituto de Rio Grande, vai poder ter essa mentoria, essa pré-incubação sendo feita com outro campus, né? Então, é uma maneira de você oferecer aquilo que você tem internamente para outras regiões que talvez não tenham acesso tão facilitado a isso. E, obviamente, a nossa criação de negócios de base tecnológica, né? Que é o foco aí de praticamente todos os institutos.
certo? Então, é bom, né, que todo mundo que acompanha aí, que está acompanhando a palestra, que tem esse interesse, saiba que os institutos, aqui o instituto que está perto de mim, talvez não tenha esse foco na ideia de novo negócio ou na minha ideia de produto. Dá uma pesquisada, vai atrás do instituto do campus perto de você e pede para eles ajudarem você a encontrar um instituto que tenha esse aporte, porque pode ser que eles te tragam essa ajuda que você precisa, né? Porque, de maneira geral, todos os campos estão trabalhando com isso daí. Era isso, eu espero que eu possa ter contribuído e, obviamente, que agora eu deixo aberto aí para perguntas, comentários, discussões, contribuições, tudo aquilo que vocês quiserem trazer. Eu tenho uma pergunta para ti, Ana. Coloca a Ana como... Ana, você pode fechar... Isso, obrigado. Ana, eu tenho uma colocação que é o seguinte. Como que a gente consegue, por exemplo, num curso de graduação, num curso de engenharia, que é o que a gente tem aqui, engenharia mecânica, como que a gente consegue transformar um TCC numa ideia de negócio? Porque hoje os TCCs, eles estão, às vezes eles ficam muito teóricos e quase como para atender mais uma atividade que é feita internamente às instituições. E quando a gente fala de cursos de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, enfim, qualquer curso de engenharia, a gente entende que o curso tem como função central sanar a dor que vem de um determinado mercado, né? Como que você acha que seria uma melhor forma da gente conseguir fazer isso? Olha, Bruno, eu vou te falar a melhor forma que eu tenho julgado com base no que nós estamos vivendo aqui em Caxias, tá? E que eu tenho quase certeza que vocês aí também vão ter que passar por isso. Então, é uma experiência nossa aqui, tá? E que eu acho que talvez caiba aí como uma forma de vocês estarem fazendo isso. Como você sabe, o MEC trouxe, né, essa nossa atualização da grade curricular dos cursos, onde a gente vai ter que inserir a extensão. Então, a partir de agora, todos os cursos vão ter que ter uma carga horária destinada às atividades de extensão. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está trabalhando numa proposta onde essas atividades de extensão, que todos os alunos vão ter que fazer, ele vai compor uma atividade vinculada ao habitat de inovação. Ou seja, todas as demandas que chegarem para nós de extensão vindas da comunidade externa, óbvio que a gente vai ter demandas do segmento industrial, a gente vai ter demandas de atividades de extensão voltada para aspectos sociais, atendimento, né, de situações aí, dessas demandas mais sociais mesmo, né? Por exemplo, aqui no nosso campus, quais que são os cursos que a gente trabalha? A gente tem engenharia de produção, engenharia metalúrgica, tecnologia em processos gerenciais, tecnologia em processos metalúrgicos, e a gente tem licenciatura em matemática, tá? Então, muito do que chega para nós aqui de demanda, tem lá as escolas estaduais aqui, por exemplo, elas pedem muito apoio de tecnologias empregadas no ensino da matemática. O que a gente tem feito? A gente tem pego o Fab Lab da instituição e usado isso para ensinar matemática para a gurizadinha ali, tá? Então, é também um aspecto social. Mas voltando para a engenharia, né? O que a gente tem pensado? Em captar essas demandas de extensão que chegam e ir atrás delas também, porque eu não sei se para vocês aí, para nós é difícil ter, tá? Tanta demanda assim de atividade de extensão, não sei como que é para vocês, mas é difícil que isso chegue até nós. A gente sabe que tem, né? A gente sabe que dá para atender muita empresa, dá para atender muita situação externa. O problema é isso chegar até você, né? Então tem que ter essa captação.
Mas o que a gente tem tentado estimular desde já, tá? Então, a gente não vai esperar chegar à extensão para fazer isso, a gente está tentando fazer desde já. Esses TCCs, né, a gente já vincula como uma atividade lá do Habitat de Inovação, pensando no atendimento do problema de pesquisa que vem de fora. Então, lá no comecinho do TCC, o aluno tem que definir o problema de pesquisa, né? Qual que vai ser o problema de pesquisa? A gente tem instigado eles que esses problemas de pesquisa, eles têm que ter relação com o habitat de inovação, ou seja, ele tem que ter pelo menos algum vínculo onde a gente possa trabalhar com o FabLab, ele tem que ter alguma relação aí com os projetos de pesquisa desenvolvidos, tá? E tem que ser algo que resolva um problema que não seja só esse problema de pesquisa interno, mas seja um problema de pesquisa externo, tá? Eu tive esse meu aluno que eu comentei com vocês aí, é uma situação dessa, né? Onde eu tentei trabalhar para que ele pense na ideia de mercado, dele pegar o que ele já faz hoje, mas que traga, né, essa proposta, que trabalhe isso com o empreendedorismo, até para ele mesmo vai ser bom. O que eu estou tentando estimular nele? É um produto que pode ser patenteado, né? Então, vamos tentar pelo menos fazer com que esse aluno entenda qual é o processo para ele conseguir a patente, né? Que é uma coisa que não era tão clara para ele. Tive uma aluna que defendeu o TCC agora no começo do ano. Ela estava trabalhando numa empresa do setor de alimentos, tá? Então já era um setor fora do que é o nosso habitual aqui, que é o metal mecânico. E o que ela queria fazer? Ela queria fazer um mapeamento da empresa onde ela trabalha. O que eu falei para ela? Eu falei, olha, Giovana é o nome dela. Eu falei, olha, Giovana, eu acho que o mapeamento vai dar um trabalho teórico legal, né? Mapeamento vai dar um trabalho teórico. Mas por que você não tenta, através do teu mapeamento, identificar o problema da empresa? Um problema, identifica lá, com certeza tem, toda empresa tem infinitos problemas, vamos identificar um problema. E ela fazendo o mapeamento, ela identificou um problema bem considerável que eles tinham em relação a desperdício de matéria-prima, tá? Através da análise desse desperdício de matéria-prima, ela chegou à conclusão que eles teriam que instalar uma válvula em um equipamento. E adivinha o que a gente fez? A gente fez um trabalho que envolveu outros análise conjunta de outros professores e alunos para trazer para ela essa questão de que tipo de válvula que poderia ser usada, se não teria que trazer algum tipo de inovação para aquele processo. Novamente, vinculou a questão de inovação, só que dessa vez foi inovação do processo. Então, ela desenvolveu o TCC dela, onde o problema principal de pesquisa dela era só trazer a parte conceitual lá de um mapeamento daquele tipo de alimento ali, da produção daquele tipo de alimento. Alteramos um pouquinho o problema de pesquisa para ela solucionar efetivamente o problema. Alterando, ela já vinculou com a questão de inovação, fez análise de inovação de processo, levou até a empresa essa inovação, fez a proposta, ela fez a análise de custo disso, essa implementação da válvula ia sair R$2.000 e poucos, só que a empresa investiu e eles conseguiram aí ter uma redução média de desperdício de matéria-prima de R$17.000 mensal. Então, eles investiram 2 para conseguir 17.000 de redução de custo, tá? Então, é essa questão, sabe? Eu tento... O que a gente tem feito? Problema de pesquisa do TCC, teu problema teórico que você definiu, você vai pegar esse teu problema de pesquisa e você vai resolver um problema real. Então, é isso que a gente tem tentado, justamente pela necessidade também das atividades de extensão, tá? Então, é isso que nós aqui temos feito, tá? Pegar fazer desde o começo, e é bom também, Bruno, que é uma coisa que eu e mais alguns professores a gente tem adotado, tá? Isso
Vou falar para você, nem sempre eu fiz isso, mas eu tenho percebido que tem sido bom, os alunos têm gostado. Dentro de algumas disciplinas em específico, já trazer estudos de caso aplicado para os alunos. E não precisa ser coisa muito difícil, tá? Eu dou a disciplina de gestão da qualidade aqui para o pessoal da engenharia de produção e da engenharia metalúrgica. O pessoal da produção vai numa boa, assim, eles gostam da disciplina, o pessoal da metalurgia já não gosta tanto. O que eu fiz? Falei, pessoal, lá onde vocês trabalham, se vocês estão trabalhando, se vocês estão estagiando, me fala aí um problema que acontece lá. Ah, mas não é um problema que a gente pode trabalhar com gestão da qualidade. Pode sim. Qualquer problema pode ser trabalhado com gestão da qualidade. Me fala lá, vamos reunir 2, 3 grupos e me fala lá, me traz um problema, tá? Eles trouxeram, eu falei, beleza, agora esse problema que vocês trouxeram, vocês vão relatar e vocês vão propor a melhoria, só que a melhoria é eliminar a causa do problema, então vocês vão atrás da causa. Com isso, esse projeto aí, óbvio, né? Eu fiz esse projeto aí, vai valer, que eles ainda estão executando, vai valer nota no final do semestre, é uma nota considerável, mas eles estão indo atrás da solução de um problema também que é real, né? Então, os alunos estão indo nessas empresas onde trabalham, fazem estágio, trazendo isso para a sala. Isso a gente adota aqui também, é um PBL, né? Um Problem Based Learning, né? Ou Project Based Learning, onde você traz um problema, né? Isso é muito interessante. E é bem legal ver que isso está sendo adotado por outros campos e outras unidades Sim. do Instituto Federal. Até porque, Ana, uma das coisas, né, do Instituto, nós não podemos ser comparados às grandes instituições de pesquisa do Brasil. A nossa função central é até outra. Pela permeabilidade que a gente tem no interior dos nossos estados, nós aqui em São Paulo, e vocês aí no Rio Grande do Sul, é a aproximação da academia com os arranjos produtivos locais de cada setor, né? E isso daí é o desenvolvimento tecnológico, lógico que também fazemos o desenvolvimento científico. Não tem a ciência de base também é um dos focos do Instituto, mas essa ciência de tecnologia, né, essa ciência de desenvolvimento é algo bem interessante que está sendo colocado, né? Sim. Ana, eu vou só pedir um instantinho, eu vou perguntar, a gente já está um pouquinho no horário para o término da palestra, agradeço bastante a sua presença aqui, a sua palestra bem interessante, bem focada também nesse desenvolvimento de produtos. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu gostaria de passar, ver se alguém quer colocar alguma pergunta para palestrante. E aluno é sempre assim, você conhece, né? Sim. Pode falar. Boa noite, Ana. Primeiro, boa noite. Obrigada pela palestra. Estou desenvolvendo um produto e a gente viu também sobre esse do QFD, que tem alguns detalhes referentes ao QFD que eu gostaria que você depois aprimorasse, porque eu estou tentando desenvolver uma cadeira para fazer fisioterapia em crianças ou pessoas assim. Então, o que eu posso melhorar no meu QFD? O que você acha que dá para melhorar assim, Ricardo? O que você já fez do teu QFD? Até que ponto você chegou de análise dele? A gente já até completou alguma coisinha, só que eu ainda acho que falta, porque sempre tem algo para melhorar. Então, como a gente desenvolveu e ainda está desenvolvendo, que é matéria que a gente ia entregar no meio do ano, então, assim, a gente já fez algumas perguntas e nessas perguntas a gente ainda tem dúvidas. Dá para melhorar alguma coisa? Dá para fazer mais perguntas e implementar? O que eu sempre... É uma prática que eu tive, tá? Porque eu já desenvolvi na prática QFD aplicado na indústria lá quando eu trabalhava, tá? Dentro da indústria. E que eu oriento geralmente o pessoal a fazer.
Lá no QFD tem um pedaço dele que é atribuído a alguns índices onde você acaba conseguindo ter um ranking dos requisitos, tá? Esses teus critérios ali, para você definir esse ranking, para você ter esse peso que é atribuído, leva para o público-chave do teu produto. Leva para ele dizer o que é mais e menos importante, tá? Porque geralmente, quando nós desenvolvemos o QFD, nós atribuímos o peso de acordo com a nossa avaliação, tá? Só que é aquilo que eu falei na pesquisa. A visão de quem usa é diferente de quem projeta, muitas vezes. Então, o que eu sugiro para você pegar o mesmo QFD que você montou, só que na hora de colocar o peso para definição lá do que é mais e menos importante dentro da tua matriz, leva para quem vai fazer uso desse teu produto. Pede para ele avaliar. E eu tenho certeza, tá? Que vocês vão ter uma visão e uma análise bem diferente do que a que vocês compuseram. Ok, obrigada. E vou aceitar todas as coisas que você deixou para a gente. Obrigada. Que bom, imagina. Ana, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou abrir a minha vez para mais um aluno. Você pode vir até aqui, por favor? Fica mais fácil. Boa noite, meu nome é Winston. Eu sou o atual diretor de finanças da empresa Júnior daqui do IFE. Aí a gente começou agora, recentemente, com a empresa e tudo mais, estamos tocando ela. E eu queria saber quais conselhos você tem a dar assim, em relação a esse passo inicial que a gente vai tomar, tudo. O que você aconselharia para a gente planejar e vendo assim, na questão do mercado, onde atuar melhor e como atuar bem na área que a gente escolher? Tá. O primeiro ponto, tá? A primeira pergunta de como você atuar melhor é: se eu te perguntar hoje se você sabe me definir exatamente o mercado, você sabe? Você consegue dizer claramente quem é o teu mercado, quem são as pessoas, quais são as principais dores, quem compõe, qual é a característica desse mercado hoje? Você consegue? Assim, como a gente está no início, tem algumas propostas que a gente recebeu, o professor Bruno, inclusive, está ajudando a gente com a questão de organização, de por onde começar, só que, assim, uma coisa mais concisa, assim, centrada, uma ideia, assim, um ponto, sabe, fixo, que nem você está falando. A gente ainda não tem muito certo, mas o professor até aconselhou a gente a trabalhar mais com layout e tudo mais, organização, sabe? Sim. Organizar as operações primeiro, para depois... Isso é importante também. Até para falar, uma das coisas que eu passei de orientação para eles é o seguinte: vocês vão estar começando uma empresa júnior. Não atuem no desenvolvimento do produto agora. Vocês estão tateando, façam otimização de processos. É um pouco mais fácil e acarreta menos riscos para quem está começando no desenvolvimento da empresa. Né? Essa foi a orientação que eu passei para eles inicialmente. Até porque eles estão... Você é do quinto módulo, né? Eles são do quinto módulo, eles estão tateando ainda. Está sendo a primeira empresa júnior sendo montada aqui na região de Tapetininga. Né? Sim, a definição de fluxo de atividades, né? É uma coisa que, obviamente, você tem que pensar assim, para você poder enxergar o teu mercado, para você poder depois definir como que você vai atender o mercado, você tem que entender primeiro o que você é capaz de fazer. E essa capacidade do que você é, né, o que você tem em relação à tua organização, à tua empresa, você só vai ter uma noção clara disso quando você define os teus fluxos ali. Então, assim, só para você ter uma ideia, aqui no campus onde eu estou, toda essa atividade de incubação de empresas e tudo mais, isso é muito recente nesse campus que eu atuo aqui hoje,
E a direção do campus, o pessoal tinha muito interesse em já abrir editais, tá? Só que a gente chegou a uma conclusão do seguinte: a gente estava discutindo e eu parei para os meus colegas e falei assim: tá, a gente vai abrir um edital, mas o que a gente tem a oferecer? A gente consegue atender quem? Como? Ou seja, entender primeiro o que tem, o que é capaz de fazer, como que vai fazer, né? É aquele o que, como, quando, tá? Você ter isso claro, né? Você ter isso definido. Aí, quando você define o que você realmente tem e o que você pode oferecer, e isso é um ponto, Bruno, que eu acredito que aí talvez vocês também tenham essa situação, tá? Em relação à estrutura do campus, ao campus. O fato de você ter, por exemplo, um laboratório, você ter um determinado professor que ele é de uma área onde ele tem muito conhecimento, não quer dizer que você pode oferecer isso para o público externo, tá? Então, por exemplo, aqui no meu campus hoje, nós temos um laboratório, que esse laboratório, ele tem lá vários equipamentos destinados para análise metalúrgica e tal, e nós temos um professor que ele é muito da área, ele é de materiais, inclusive, que ele apoia muito. Só que ele tem uma carga de pesquisa muito alta, né? Ele não tem tempo, ele não teria como atuar hoje em atendimento a uma empresa incubada, por exemplo. Ele não conseguiria, né? Então, nós temos a estrutura atualmente, nós temos um laboratório, só que a pessoa que poderia estar auxiliando numa pré-incubação, a gente não teria. Então, se hoje eu não fizesse essa análise do que eu efetivamente posso oferecer para fora, eu correria o risco de abrir um edital para trazer empresas para dentro do campus e eu não ia conseguir atender elas, tá? E coisas mais básicas ainda, dei exemplo aí de um recurso, né, de laboratório, dessa pessoa em específico, mas não precisa ir muito longe, tá? Se eu pegar hoje o nosso corpo de docentes aqui, para ajudar na parte de gestão, ou seja, chegou a empresa, a gente vai ajudar com o básico, né? Você vai falar para essa empresa, olha, você vai começar primeiro a ter um planejamento estruturado, o que você precisa pensar em relação ao desenvolvimento do teu produto, fazer uma análise de mercado. Hoje, se a gente pegar a carga horária desses professores, os projetos em que eles já atuam, a gente tem 5 administradores no campus. Desses 5, a gente consegue aproveitar 2, tá? Porque um vai sair para qualificação, enfim. São questões pontuais, que se eu olhasse só, não, o campus tem 5 professores aqui de administração. Posso chamar no mínimo 5 pré-incubados que eu vou dar conta. Não ia dar conta, porque eu não fiz esse mapeamento dos recursos que efetivamente eu tenho dentro do campus. E com uma empresa júnior é a mesma coisa. O que vocês vão oferecer? Isso já está claro, né? Como vocês vão oferecer é outro ponto. Já tem um fluxo definido, né? Como que vocês vão fazer esse atendimento? Todas as questões lá legais, né, de uma empresa júnior, isso está muito claro, né? Isso está bem definido. Então, antes de talvez até pensar nessa análise de mercado bem estruturada, de você responder a primeira pergunta que eu falei, né? Hoje, consegue definir para mim quem é o mercado? Então, antes de definir o mercado, o que você está oferecendo para o mercado? Você vai conseguir oferecer? Qual é a estrutura que você tem? Tá? Definir isso antes. E aí sim, o professor Bruno tem toda a razão de falar que vocês precisam definir essa organização, esse fluxo do que vocês vão estar fazendo, tá? Para não ter esse risco de, eu conheci o mercado, agora vou começar a atender. Aí o mercado chega até você e você nota que você não tem tudo aquilo que você achou que tinha, tá? Bem, muito obrigado, Ana. Vou tirar um pouquinho a minha máscara aqui. Esse negócio aqui é importante, ninguém tira o valor dele, mas nossa, como sufoca. Ainda mais da aula falar. É verdade, verdade. Ana,
Muitíssimo obrigado aqui pela palestra, pela participação. Eu disse que tinha mais uma pergunta, mas eu ia ceder a vez para o aluno. É sempre bem legal e importante ver as participações dos alunos nas palestras que são ministradas. Então, novamente, eu agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos aqui na nossa palestra. Você quer deixar alguma mensagem final? Eu só ia deixar o meu contato ali. Deixa eu voltar aí para quem quiser. Eu fico à disposição de vocês para, se tiverem alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia em relação, né, a esses projetos que vocês vão estar desenvolvendo aí, podem me contatar, tá? Eu vou colocar aqui de volta. E se puder também compartilhar a apresentação conosco, eu agradeço. Sim. Eu posso te mandar por e-mail, Bruno? Lógico. E aí eu posso passar isso para os alunos. Então, aí tá o meu e-mail, eu coloquei o Lattes ali, né? Mas tem o e-mail, e aí eu também coloquei um artigo meu de desenvolvimento de produtos que tem aquelas ferramentas ali que eu mostrei para vocês, tem um resumo, quem tiver o interesse, né, de tá vendo. E também tem o mesmo modelo do artigo, eu fiz uma página ali do Google, onde tem bem resumidinho, né, o modelo, fala um pouco, e ele é um pouco direcionado para a usinagem, porque foi o segmento que eu acabei estudando mais profundamente, né? Aquilo que eu falei, eu pego a parte de gestão e a parte técnica e mesclo. Tá? Então, fica o contato, e sempre que vocês quiserem aí trocar figurinhas aí, sintam-se à vontade de procurar a gente. Legal. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí pela participação, né? Obrigada pela atenção aí. Bom final de semana para todos. Para ti também, minha querida. Um abraço, hein?